Nós vamos estudar como determinar as forças internas utilizando o método das seções. Nós vimos na aula passada que quando um veículo passa numa ponte, as forças internas na viga, elas variam à medida que o veículo passa. Nós faremos os diagramas de força cortante e momento fletor em uma viga que está biapoiada, sujeita a duas cargas concentradas. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para continuar falando de forças internas. Nós já estudamos na aula anterior como determinar a força normal, a força cortante e também o momento fletor. Se você não assistiu essa aula, volta lá e confere forças internas, a parte 1. Porque hoje nós vamos determinar esses esforços nessa viga biapoiada. Aqui em A temos duas componentes de reação e em B temos apenas uma reação na vertical, uma vez que é um apoio do primeiro tipo ou apoio simples. Essa viga, ela vai ter duas forças externas, duas cargas concentradas, uma de 8 kN e outra de 12 kN. Nós iremos inicialmente, antes de esboçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor, iremos determinar as reações nos apoios. Então temos aqui em A, AX e AY. Já no apoio B, temos apenas BY na vertical. Como nós falamos em nossa aula anterior, no caso de uma viga que só tem forças na vertical, o somatório das forças na horizontais, ele é zero, então logo a reação AX tem que ser zero. Então só temos forças na vertical. Nesse caso, não vamos ter força normal, vamos apenas ter momento fletor e esforço cortante. Na vertical, a gente tem para cima. Estamos considerando aqui para cima positiva, então ficamos com AY mais BY, somando aqui, e para baixo temos a força de 8 e 12 kN que estão concentradas. Vamos colocar aí menos 8 com menos 12, que vai dar menos 20. Se a gente passa para o segundo membro, vai ficar positivo. Logo, podemos dizer que a Y mais BY é igual a 20. Precisamos agora utilizar a equação do momento. Estamos considerando aqui o apoio A. Logo, vamos fazer o somatório do momento dessas forças em relação a esse ponto. Ele também precisa ser zero para que essa viga esteja em equilíbrio. O bom é que nesse ponto, as duas forças não vão produzir momento, então a gente vai começar aqui por BY, que em relação a A tende a ter uma rotação no sentido anti-horário. Nós estamos considerando aqui que o nosso anti-horário é positivo, então ficamos com BY vezes a distância total aqui da viga, que daria 4 metros, ok? Então, BY vezes 4, e tanto a força de 8 como a força de 12 em relação ao ponto A, tendem a girar no sentido horário. Então, ambas vão ser negativos os momentos. Então, ficamos aqui com 8 vezes a distância, que é 1, até o apoio A. E para a força de 12, a distância vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Então, ficamos aí com menos 12 vezes 3, igual a zero. Se multiplicarmos aqui, 8 vezes 1 é 8, 12 vezes 3 é 36. Se fizermos essa soma, passando para o segundo membro, vamos obter 44. Uma vez que menos 8 menos 36 é menos 44, e passando para o segundo membro, ficamos aí com 44. Logo, BY, como o 4 está multiplicando, ele será dado por 44 dividido por 4, que é igual a 11 quilonewtons. Ok? Com o valor de BY, fica bem simples determinar o valor de AY, cuja soma com BY é igual a 20. Logo, a Y vai ser 20 menos 11, que é igual a 9 quilonewtons. Rapidamente determinamos essas reações e agora nós podemos determinar as equações tanto de esforço cortante como do momento fletor. Nós estamos utilizando o método das seções. Observem aqui da reação AY até a força de 8, nós vamos passar uma seção, ok? Essa seção pode ser passada em qualquer lugar entre as duas forças. Então, vamos colocar aqui a seção 1. Já entre a força de 8 e 12, também precisamos colocar uma outra seção entre as duas forças, também em qualquer ponto, vamos traçar aí essa seção imaginária 2, e por fim, entre a força concentrada de 12 e a seção B, vamos precisar colocar mais uma seção que vamos chamar de seção 3. Vou deixar aqui no canto da tela
os valores da reação de AY e BY, e agora vamos, seção por seção, determinar as equações de esforço cortante e do momento fletor. Para a seção 1, observe que mesmo colocando aqui a seção entre as duas forças, essa seção ela vai de 0 até 1. Observe que 1 é um intervalo aberto, ok? Porque nessa seção a gente está pegando 1 pela esquerda, já na próxima seção a gente vai considerar 1 pela direita em termos de limite. Vamos fazer o desenho dessa seção, já colocando o valor de AY, que é o valor da reação, que é para cima, ok? E vamos deixar aqui em vermelho a seção. Nós vamos considerar que a distância do apoio até a seção sempre vai ser x. Agora, muito cuidado que cada x que a gente coloca, ele é relativo a essa seção. Então, esse x aqui, ele vale no intervalo de 0 a 1. E vamos inserir o momento fletor M1, relativo à seção 1, a força normal 1 e o esforço cortante 1. Lembrando que em todas as seções a força normal será 0. Vamos começar sempre pelo esforço cortante. Eu vou utilizar aqui uma regra prática que é bem mais rápido de fazer essa questão. Você nem precisa indicar aqui o sentido, porque a gente já vai colocar diretamente o valor dessas equações. Lembrando sempre que quando a gente pega a esquerda do seção, o esforço cortante, ele para cima ele é positivo, logo para baixo ele será negativo. Agora, se você pega a direita da seção, para cima ele será negativo e para baixo positivo. Já o momento fletor, quando está à esquerda da seção, no sentido horário é positivo, e quando ele tiver à direita da seção, ele vai ser negativo nesse sentido horário. No nosso caso, nós estamos à esquerda da seção, então para cima o esforço cortante será positivo. Nós só temos uma força para cima, logo o esforço cortante é igual a essa força de 9 kN. Como ela está para cima, é positivo. E o momento fletor vai ser essa força multiplicada pela distância até a seção, que vai ser a distância x. Então, ficamos aí com o momento de 9 vezes x. Como ele tende, em relação à seção, girar no sentido horário, vai ser positivo. Observe que para determinar as reações, nós fizemos o somatório do momento em relação ao ponto A. Agora a gente faz o momento em relação à nossa seção aqui imaginária. Então, ficamos aí que o momento é igual a 9x. Para a seção 1. Para a seção 2, temos aí um intervalo entre 1 e 3 metros. Observe que os intervalos são abertos, porque não estão na extremidade da viga, nos apoios. E começa em 1, somado com 2, que é o comprimento desse intervalo, daria 3 metros. Então, essa seção vai entre 1 a 3. Nós vamos também fazer o desenho. Observe que na primeira seção à esquerda, ela está antes da força de 8. Já essa segunda está depois da força de 8, então ela aparece agora nesse diagrama de corpo livre, e a distância aqui de 1 até a força de 8 kN. Nós vamos também colocar a distância do apoio até a seção. Como nós falamos, essa distância é sempre x, e 9 kN é a nossa reação de apoio aqui em A. Observe que esse x ele é válido agora para esse intervalo entre 1 e 3. Vamos colocar também aqui as forças internas representadas por V2, força cortante, na seção 2, o momento fletor na seção 2 e a força normal, que é 0. Nós vamos determinar diretamente o valor de V2. Então, temos aqui que V2 é igual a 9. Observe que o 9 aqui está para cima, assim como na seção anterior, mas nós temos agora uma força de 8 kN para baixo. Então, nós vamos subtrair 9 menos 8 e ficamos aí com esforço cortante de 1 kN. Note que em toda essa seção é uma função constante. 1 kN vai estar aí em toda a seção de 1 a 3 para o esforço cortante, assim como na seção 1 era de 9 kN constante. Já o momento fletor na seção 1 é uma função de primeiro grau, igual a 9x. Então, ele vai crescendo aí até um determinado valor. E agora, na seção 2, vamos determinar a equação do momento fletor 2, que continua sendo 9 vezes a distância, que agora é x, mas observe que nós temos uma força aqui de 8 kN para baixo, que está a uma distância da seção. Essa distância é dada pelo total, que é x, menos 1. Então, se a gente multiplicar aí 8
por x menos 1, a gente vai ter o momento dessa força em relação à seção 2. Mas note agora que esse momento está no sentido anti-horário. Em relação à seção, ele tende a girar no sentido anti-horário e é negativo. Então, ficamos com 8, que multiplica x menos 1, ok? Então, se a gente tira do parêntese, menos 8 vezes x daria menos 8x, somado com 9x, temos aí 1x, que é igual a x, e menos com menos aqui fica mais, 8 vezes 1, 8. Então, a equação de momento fletor na seção 2 é igual a x mais 8. Agora, uma função também crescente de coeficiente angular igual a 1 e coeficiente linear igual a 8, ok? Então, nós já temos as equações tanto da seção 1 como da seção 2. Nós vamos agora partir para a seção 3, que inicia aqui em x igual a 3, uma vez que nós já percorremos aqui 3 metros da viga, considerando zero aqui na esquerda. Então, ela começa em 3 e tem um tamanho de 1 metro, ok? Então, ela vai começar em 3 e terminar em 4. Lembrando que 3, como não está na extremidade, é um intervalo aberto. Então, entre 3 e 4 metros, nós vamos fazer o desenho dessa seção. Observe que agora entram as duas cargas concentradas de 8 e 12 quilonewtons, e as distâncias do em 2 são representadas aqui no diagrama de corpo livre, e vamos considerar a distância do apoio A até a seção também de x. Só que esse x é válido agora no intervalo entre 3 a 4 metros, ok? Vamos lá determinar novamente as equações de esforço cortante e momento fletor, também representando aqui V3 e M3, o esforço cortante e o momento fletor, respectivamente. A normal 3 é zero. Ficamos com V3 igual a 9, menos 8, menos 12, que estão para baixo, então são negativos, ok? Logo, 9 menos 8 é 1, menos 12, ficamos aí com o esforço cortante na seção 3 também é constante, igual a menos 11 kN. Então, ele passa de um valor positivo para um valor negativo. Nós vamos ver que no gráfico existe uma descontinuidade nesse ponto aí, 3. E, por fim, o momento fletor na seção 3, como já falamos anteriormente, horário em relação à seção, a reação de 9. Ele é horário, então é positivo, vezes a distância agora, que continua sendo x, mas esse x é válido aí na seção entre 3 e 4. Já 8 e 12 kN, eles são anti-horários, então vão ser negativos. Agora observe a distância de 8. Estamos aqui desse ponto até a seção. Se o total é x, nós vamos subtrair de 1, então ficamos aí com 8 vezes x menos 1 negativo, porque o momento está no sentido aí anti-horário, e menos 12 vezes a distância em relação à seção, que agora o total é x menos 3. Ou seja, se a gente somar aqui 1 mais 2, 3, então ficamos com 12, que multiplica x menos 3. Vamos determinar agora essa equação, que também é do primeiro grau. Então, temos aí 9x menos 8x, ficamos com x, menos 12x, logo, ficamos com menos 11x e vamos somar aqui 8 vezes 1 daria 8 e 12 vezes 3, 36. 36 mais 8, 44 positivo, uma vez que no produto menos com menos é mais. Determinamos a equação do momento fletor 3. Observe que é uma função de primeiro grau decrescente, uma vez que o coeficiente angular de menos 11 ele é negativo, é menor que zero. Logo, essa função vai ser decrescente. Mas um detalhe bem legal é que para vigas mais complexas, que a gente vai fazer no futuro, você pode vir também fazendo pela direita, porque você não precisa usar essas duas forças aqui de 8 e 12. Nós vamos fazer esse mesmo exemplo agora para essa seção 3 vindo pela direita. Ou seja, nós vamos vir do apoio B, ok? Agora note que o zero da viga passa a ser o zero aí no apoio B. Como eu quero ir do apoio B até a força de 12 kN, aqui que está a 1 metro, nós vamos colocar que essa seção começa em 0 e vai até 1, ok? Que seria equivalente à seção de 3 a 4. Observe que o comprimento continua sendo 1 metro. O detalhe agora é que o intervalo aberto em 1, ok? E 0 fechado à direita. Então, você vai escrever a partir do apoio B, que é 11 kN,
ok? Até a seção. A distância continua sendo x, ok? Você pode representar as forças internas, lembrando, como nós vimos na aula anterior, que o sentido aqui do momento e do esforço cortante é invertido e a força normal continua puxando da seção aí como sendo trativo. Antes era para a direita, agora passa a ser para a esquerda, ok? Então, nós vamos aplicar o mesmo procedimento. Agora, o detalhe é que, como estamos à direita da seção, para cima a gente considera negativo e o momento horário vai ser também negativo, porque estamos à direita da seção. Logo, o esforço cortante V3 é igual a menos 11 kN. Note aqui que a reação está para cima e para cima é negativo, temos igual a menos 11. Observe que V3 é o mesmo para ambos as equações, tanto pegando a esquerda como pegando a direita, mas a equação do momento fletor vai dar diferente. Por quê? Temos apenas agora uma força, que é 11, vezes a distância para a seção, que é x. Então, temos aqui 11x. Esse momento aqui, em relação à seção, ele é anti-horário, e anti-horário agora é positivo. Uma vez que o horário ele é negativo, então o anti-horário é positivo, então ficamos com 11x. Apesar de dar uma equação diferente, elas são equivalentes. Vamos ver no ponto aqui. Se a gente coloca x igual a zero, que aqui em B vai dar 11 vezes zero, seria zero. Se você coloca aqui 4 na equação do momento, menos 11 vezes 4 daria menos 44, mais 44, o momento também em B seria zero. Então, observe que dá o mesmo resultado. Já aqui em 3, que no caso, pela direita, o 3 equivale a 1, então temos aqui 11 vezes 1, daria um momento de 11 kN/metro, ok? Mas se a gente substituir aqui nessa seção o 3, que é o mesmo ponto vindo pela esquerda, temos aí menos 11 vezes 3, menos 33, mais 44. Então, observe que mesmo equações diferentes, elas são equivalentes, ok? Outro detalhe importante, M3, o coeficiente angular é negativo, então ele é decrescente. Já aqui, M3, o coeficiente angular ele é positivo. Então, essa função vindo da direita, ela é crescente. Se a gente vem da esquerda, ela é decrescente, mas é a mesma reta, ok? Então, quando a gente for construir o gráfico, não faz diferença utilizar pela direita ou pela esquerda. Vamos lá, vamos agora partir para fazer esses diagramas de esforço cortante e momento fletor. Eu vou colocar a viga aqui reduzida com as três seções. Na direita, a gente vai colocar um resumo das três seções, ok? A seção 1, a seção 2 e a seção 3. Eu escolhi aqui para a seção 3 pela direita, ok? Então, vamos utilizar as duas equações pela direita e escrevemos também as equações para as outras duas seções. E vamos agora traçar o gráfico, ok? Então, vamos colocar aqui o gráfico do esforço cortante em quilonewton e a distância está em metro. Vamos colocar os pontos aqui, ponto 1, ponto 3 e ponto 4, que é onde está o início e o fim da seção. A primeira seção vai de 0 até 1. Observe que o esforço cortante ele é constante, igual a 9 kN. Então, nós vamos fazer o gráfico aqui, uma função constante entre 0 a 1. Já entre 1 e 3, o esforço ele é de 1 kN. Então, a gente vai traçar uma reta aqui constante de 1 kN entre 1 e 3. Observe que, por que o intervalo é aberto em 1? Porque temos aqui uma descontinuidade por saltos, ok? Porque a esquerda de 1 ela é 9, a direita vai ser 1. Então, o limite pela esquerda é diferente que o limite pela direita. Então, essa função ela não é definida no ponto x igual a 1, ok? Não é uma função contínua. Já na seção 3, entre 0 e 1, o esforço cortante é menos 11, ok? Mas lembre-se que 0 e 1 está entre 3 e 4 vindo pela esquerda. 0 porque começou aqui na direita até 1. Então, vamos ficar aí com menos 11, ok? E aí está o gráfico do esforço cortante. Nas três seções, temos aí função constante. Observe que quando a função é constante, para o esforço cortante, o momento fletor ela é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente, que é o que a gente vai fazer agora no gráfico. Observe que em Y temos aí o momento fletor em quilonewton metro, a distância continua em metro,
Para a primeira seção, temos aí uma equação de 9x, então vai dar uma reta aí crescente. Quando x é zero, 9 vezes zero é zero, então sai aqui da origem, e 9 vezes um seria 9. Então ela vai subir aqui de zero até 9, uma função crescente como uma reta, ok? É mostrado aqui essa reta em azul, crescente. Já na seção 2 também continua crescendo, e se a gente substitui 1 mais 8 é 9, então temos aqui, quando x é 1, continua sendo 9. Se a gente substitui agora 3, temos aí 3 mais 8 igual a 11, então ela vai crescer até 11, ok? Então, em x igual a 3, o momento agora vai ser 11, então observe a reta crescendo. Já na última seção, quando x é zero, que seria aqui na extremidade direita, 11 vezes zero é zero, então ela vem aqui de zero e é uma reta crescente, 11x, e ela vai até 1. 11 vezes 1 é 11, então ela vai subir de zero até 11. Então, observe que ela é crescente vindo pela direita, mas se a gente pega a equação pela esquerda, seria decrescente. Então, está aí o gráfico do momento fletor. Um outro ponto bem importante é determinar o momento fletor máximo. Ele é máximo onde o esforço cortante é zero, ou onde o esforço cortante ele não existe naquele ponto, onde está a descontinuidade. Então, ele poderia ser máximo no ponto x igual a 1 ou no x igual a 3. Então, temos aí dois pontos de máximo, ou seja, em x igual a 1 é um máximo local, mas em 3 seria um máximo global, ou seja, um máximo absoluto. Então, o nosso momento fletor máximo é igual a 11 kN metro. Você vai perceber que muitos autores gostam de achurar o gráfico. Fizemos achuras aqui, tanto no momento fletor como no esforço cortante, e podemos colocar também onde esses gráficos são positivos ou negativos. Então, para o esforço cortante, temos aqui as duas primeiras seções positivas e a última, o esforço cortante, ele é negativo, é um esforço de cisalhamento. Já o momento fletor, ele é todo positivo, observe que está acima do eixo. Muitos autores preferem, no gráfico do momento fletor, colocar o sentido positivo ao invés de para cima, para baixo, uma vez que na prática seria para baixo, onde esse momento é positivo, ok? Mas também é bem comum na literatura encontrar que o momento fletor para cima seria positivo, como nós representamos aqui nesse gráfico. Gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou a tua atenção nessa aula. Aproveita, deixa também uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar citando as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra, ele não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.